Sou pastor Djalma Martins e esse é mais um momento com a palavra. Hoje nós vamos trazer uma mensagem dentro da palavra de Deus sobre oração, um tema que diz que vamos apresentar uma oração capaz de transformar situações. Essa oração ela é feita por uma serva de Deus chamada Ana, está no primeiro livro de Samuel, no capítulo 1, dentro do versículo 9 até o versículo 18, Ana começa a buscar a presença do Senhor depois de se sentir durante muito tempo angustiada, por não ter um filho, por não conseguir ser mãe. E aí ela começa a buscar na presença de Deus, porque ela queria ter algo valioso para apresentar a Deus. Esse é o motivo da oração dela. Então nós vamos definir dentro desse texto essa oração, esse tipo de oração, uma oração capaz de transformar situações, tanto particulares, pessoais, quanto situações que envolvem toda a nossa vida. Então, essa oração possui algumas características, tá? E a primeira característica dessa oração é que ela é feita para a glória de Deus. Ela é feita pensando nos planos de Deus, pensando em receber algo para ter o que oferecer a Deus, para ter o que glorificar a Deus com a resposta trazida pelo próprio Deus. No capítulo 1, do livro de Samuel, versículo 10, versículo 11, diz assim: Ana, com amargura de alma, orou ao Senhor e chorou muito. E ela fez um voto ao Senhor, dizendo: Senhor dos exércitos, se de fato olhares para a aflição da tua serva, e te lembrares de mim, e não te esqueceres da tua serva, e lhe deres um filho, homem, eu o darei ao Senhor por todos os dias da sua vida, e sobre a cabeça dele não passará navalha. Ana, quando pede um filho a Deus, quando clama ao Senhor, o objetivo maior dela não era apenas satisfazer suas necessidades como mãe, por ver outras mulheres sendo mãe e ela não. O objetivo principal era ter um filho para consagrar a Deus, para colocar à disposição do Senhor. Com isso nós aprendemos que na maioria das vezes nós clamamos a Deus, pedimos, apresentamos a Deus os nossos desejos, nossas orações, mas dificilmente pensamos sobre se Deus nos responder positivamente, onde Ele entrará com essa resposta ou depois dessa resposta. Ou seja, para que eu peço determinadas coisas a Deus? É só para a minha satisfação? É só para o meu prazer? É só para a minha realização pessoal? Será que quando eu faço uma oração, clamo a Deus por algo, não seria bíblico pensar que essa resposta, esta bênção que Deus me dá, também precisa ser uma bênção que pode ser utilizada por Deus e para Deus? Como um emprego, quando eu peço um emprego, para quê? Só para ter um sustento? Ou seria também para abençoar outras pessoas? Quando eu quero atingir determinadas metas na minha vida e clamo ao Senhor que Ele abra portas, que Ele me dê possibilidades, eu penso em abençoar outras pessoas com aquilo que Deus estará me dando, ou seja, com a resposta que Ele estará dando às minhas orações. Qual é o meu objetivo quando eu clamo a Deus por uma bênção, por algo para a minha vida? É apenas para o meu uso? Ana não pensava assim. Ana queria receber um filho de Deus, da parte de Deus, para poder apresentar esse filho para ele servir a Deus. Que essa seja uma das regras das nossas orações. A segunda característica dessa oração é que ela insiste em seus propósitos. Ela não tem apenas um propósito egoísta, que nós chamamos, mas um propósito maior, um propósito abrangente. E Ana insiste nesse propósito. Versículo 12 a 14, nós temos essa palavra. Ana continuava a orar diante do Senhor. E assim, várias vezes, tantas vezes ela fez, que o sacerdote Eli chegou a pensar que ela estava embriagada. Porque ela não desistia, ela continuava na presença de Deus. E o que fazia ela perseverar na sua oração não era apenas uma satisfação, um desejo pessoal.
era se manter focada em um propósito. Ana orava com um propósito, o propósito de ser abençoada para poder abençoar outras pessoas. O propósito de ser abençoada para ter algo precioso para apresentar a Deus. E focada nesse propósito, ela não deixou de orar. Ana continuava a orar diante do Senhor. Ela buscava o tempo todo com o objetivo de alcançar esse propósito. A terceira característica é que essa oração é fruto de um coração que se derrama na presença de Deus. Como nós colocamos aqui, não era apenas uma necessidade, um desejo pessoal, mas um derramar da alma. Havia uma necessidade profunda, né, de ser abençoada por Deus para ter um filho e esse filho ser apresentado por Deus. Era um anseio da alma, não era apenas uma necessidade física, uma necessidade emocional ou até mesmo espiritual, mas era algo profundo, era algo que saía do interior da alma de Ana e era derramada na presença de Deus. Olha o versículo 15 ao versículo 18, que diz assim: porém Ana respondeu: não, meu Senhor, eu sou uma mulher angustiada de espírito, não bebi vinho nem bebida forte, apenas estava derramando a minha alma diante do Senhor. Quem estava à sua volta não conseguia entender essa profunda angústia, essa angústia que fazia sua alma sangrar. Mas ela, na presença de Deus, se derramava, ela buscava algo da parte de Deus com a alma, com o seu interior, com todo o seu entendimento, apresentando a sua principal necessidade, ter algo a apresentar a Deus. Ter algo que significasse, que tivesse realmente um significado maior para ela e para Deus. Não só sacrifícios, não só orações, não só serviços no templo, mas algo que pudesse refletir o seu amor por Deus. Ela se derramava na presença do Senhor. O que essa oração, né, de Ana realizou na vida dela e na vida das pessoas que estavam à sua volta? Ou seja, quais foram as situações, né, que sofreram transformações através da oração de Ana? Então nós vamos encontrar na própria Bíblia, no próprio texto, e outros textos seguintes, situações que mudaram através da oração de Ana, que foram transformadas. A primeira, a vergonha que ela sentia foi transformada em honra. Ana sentiu uma mulher envergonhada, sofrida, esquecida, maltratada pelas outras mulheres, julgada pelas pessoas, porque a mulher que não podia ter filho, ela era considerada uma mulher amaldiçoada, não bem-aventurada, não abençoada por Deus. E aí ela se sentia envergonhada diante das outras mulheres, diante das pessoas, porque ela não tinha um filho. Ela não podia ter um filho nos braços, mas não só isso, ela não podia ver a sua descendência sendo continuada, né, prosperando, se encerraria nela ali a sua descendência. Mas aí Deus transforma, né, o seu pranto, a sua desonra em honra, e Deus muda a situação de Ana. Capítulo 1, no versículo 18, diz assim: Ana respondeu: que eu possa encontrar favor aos seus olhos. Então ela seguiu o seu caminho, comeu alguma coisa, e o seu semblante já não era triste. E o seu semblante já não era triste. É isso que acontece com Ana. Havia já o sentimento de ser honrada por Deus, de ter sido agraciada por Deus. Mas outra coisa que essa oração de Ana transforma, outra situação, é que ela transforma a tristeza de Ana em alegria. Ela transforma a tristeza em alegria. Isso é um fato, né? No próprio texto que nós acabamos de ler, no versículo 18, fala que essa alegria já era uma realidade para a vida dela antes mesmo dela receber a resposta de Deus. Se você virar a página um pouco, no capítulo 2, no versículo 1, vai encontrar também essa expressão no cântico de Ana. Então Ana orou assim: o meu coração exulta no Senhor, a minha força está exaltada no Senhor, a minha boca se ri dos meus inimigos, porque me alegro na tua salvação. Deus transformou a tristeza de Ana em alegria. Deus mudou a sorte dela.
Deus mudou a realidade sofrida para uma realidade de alegria, uma realidade que gerou um cântico novo na vida de Ana. A oração é capaz de transformar situações. Não só para a pessoa que ora, mas para todas as pessoas que vivem à volta dessa pessoa que clama desta forma. A terceira e última situação que é transformada pela oração de Ana é que Deus transformou a realidade espiritual de Israel. Deus transformou uma realidade fria, uma realidade sem voz, uma realidade sem expressão, numa realidade onde Deus começou a falar através do nascimento de Samuel. Se nós formos ler esse texto à frente, principalmente no capítulo 3, versículo 19 a 21, nós vamos encontrar a seguinte expressão: Samuel crescia e o Senhor estava com ele e não deixou que nenhuma de suas palavras caísse por terra. Todo Israel, desde Dan até Berseba, reconheceu que Samuel estava confirmado como profeta do Senhor. O Senhor continuou a aparecer em Siló, porque em Siló o Senhor se manifestava a Samuel por meio da palavra do Senhor. Não havia profeta, não havia sacerdote até o nascimento de Samuel. Havia simbolicamente. Eli já não estava mais ouvindo a voz de Deus. Os filhos de Eli já não respeitavam mais a direção, a palavra de Deus, não realizava mais os sacrifícios, não ajudava mais no templo como deveria ajudar. E aí Deus ouve a oração de Ana e dá uma voz para Israel. Nasce Samuel, profeta do Senhor. Nasce Samuel para mudar uma realidade espiritual. Uma oração capaz de transformar a situação. Ela não transforma apenas a situação na nossa própria vida, mas ela também transforma situações que vão alcançar tudo à nossa volta. Pessoas, realidade espiritual, realidade social, realidade política. Quando nós nos colocamos na presença de Deus, quando nós buscamos a presença do Senhor, né, tendo em mente que devemos fazer uma oração capaz de transformar situações, Deus transforma situações. Essa oração precisa ser para a glória de Deus, como você aprendeu aqui. Ela precisa ser uma oração que insiste, persiste em um propósito de glorificar a Deus na sua vida. E ela também precisa ser fruto de um coração que se derrama na presença de Deus. Os resultados são diversos, maravilhosos, porque Deus transforma a tristeza em alegria, a desonra em honra e muda toda a realidade à nossa volta e na nossa vida. Que Deus te abençoe, que você consiga colocar em prática esses princípios e consiga exercitar uma oração capaz de transformar situações. Que o Senhor te abençoe.